Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Bruno Marcaglioli e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a incrível capacidade de memorização que a Curewrite disponibiliza para que a gente possa agregar e implantar os nossos agentes GPT. Tá? Então é um conceito relativamente novo, embora já tenha antes tido algumas aplicações, porém agora ficou muito mais detalhado e também mais profundo, digamos assim, no aprendizado da máquina. Eu estou aqui olhando para a documentação da própria Curewrite e a gente vai falar brevemente sobre o conceito dessa memória e como implantar isso nos nossos agentes GPT. Nesse vídeo, eu vou utilizar aquele exemplo que nós criamos no vídeo passado, tá? Eu vou deixar aí para vocês no card, para que vocês possam ver. E nesse vídeo que está aí para vocês, ou vai estar aqui, ou vai estar na descrição, eu mostro como criar esse projeto aqui do zero. Então a gente define dois agentes que vão conversar entre si para realizar pesquisas na internet e fazer o resumo de uma das notícias que eles vão escolher. E eu mostro do zero tudo, como instalar o programa, o VS Code, como preparar o ambiente, explico também conceitualmente tudo que a gente vai utilizar. Então esse vídeo está bem completo, tem 1 hora mais ou menos ali aquele vídeo. E se você quiser aprender do zero como criar esse projeto de agente GPT, né, de ali e também depois criar seus próprios projetos de enxerga de agentes, esse vídeo vai estar disponível para vocês aí, beleza? Então eu vou usar aquele projeto como base e aí a gente vai focar agora na questão da memória desses agentes GPT, como deixar eles mais inteligentes e fazer com que eles aprendam com os próprios erros, acertos, para que eles fiquem mais eficientes e inteligentes. Então vamos lá. No quesito de memória, os agentes, utilizando aqui a Curewrite, eles têm algumas categorias, tá? Então, eles possuem memória de curto prazo, memória de longo prazo, memória de entidades e memória contextual, tá? O que são cada uma delas. A memória de curto prazo, ela vai restaurar algumas informações relevantes das últimas tarefas executadas, tá? Então, ele vai tentar se lembrar mais das últimas que ele realizou e sempre analisando quais são as que mais se repetem, tá? Então a ideia aqui é que o agente possa entender padrões e depois que ele identifica esse padrão, ele começa a entender que aquilo é recorrente, ele começa sempre a se lembrar daquilo. Memória de longo prazo, ele vai se lembrar de forma geral de todo o contexto, aliás, de tudo que ele fez até então, né, de uma forma mais aprofundada. E ao longo do tempo ele vai usando todas essas informações que podem ou não se repetir, né? Porque as de curto prazo são as que se repetem, as de longo prazo ele vai usar para ter um aprendizado mais profundo, de forma que ele possa entender mais a situação que ele está executando ali. A memória de entidade, ele vai aprender a gravar mais os conceitos que ele está tendo naquelas execuções. Então ele vai começar a lembrar de nomes, de entidades e também conceitos. Por exemplo, você vai criar agentes GPT que vão analisar dados de campanhas do Google Ads. Então ele vai começar a lembrar e entender o conceito de CPA, CTR, de ROAS, às vezes algum campo personalizado que você tenha criado. Então ele vai começar a gravar melhor esses conceitos e também qualquer outro de mercado ou de análise que ele possa identificar, e ele vai, por causa disso, ficando muito mais inteligente. E por último, temos a memória de contexto, que basicamente ele vai lembrar de como aquela tarefa está sendo executada, qual a sequência, qual agente fez cada coisa, entendendo de forma mais, como o próprio nome diz, o contexto daquela realização de tarefa e o que ele pode usar para melhorar a otimização. Então, são essas 4 características, né, componentes da memória que a Curewrite disponibiliza para a gente. E é muito top isso, tá? Realmente faz diferença ali no aprendizado, tornando a sua tarefa mais efetiva, mais eficiente. Por um lado, você tem um custo maior, porém, a eficiência dos seus agentes melhora consideravelmente, tá? Realmente faz uma diferença. Então, vai ali de você pesar se compensa, se a sua tarefa é muito simples, talvez não valha a pena usar a memória, porém, se é o caso, como eu disse, do exemplo de análise de campanhas de Google Ads, por exemplo, ou Facebook, enfim, aí talvez seja bem interessante ter uma visão de longo prazo, de contexto,
para melhorar as análises cada vez mais. Então aqui vamos ver como a gente faz para implementar isso nos nossos agentes. A primeira coisa que nós vamos colocar é o memory true na crew, tá? E vamos também selecionar o provedor que vai gravar nossas informações. E nesse ponto de vista, o default dele é o dash embedding 3 small, tá? Mas você pode usar também o large. E a diferença entre os dois modelos é que esse aqui, ele tende a não se apegar tanto a detalhes e focar mais na velocidade, então é mais interessante para situações de produção que o tempo seja muito importante, né, para não atrasar ali a execução. Porém, se você for utilizar novamente no exemplo de análise de campanha, análise de qualquer coisa, tratamento de dados, usar o modelo large, talvez seja mais interessante, porque ele vai priorizar mais no conteúdo e em detalhes, em detrimento da velocidade. Porém, ele vai tentar ser rápido, mas ele vai tentar se ater aos detalhes ali, para tentar ser o mais detalhado e eficiente possível. Tá? Ele vai focar mais nos dados e aqui ele vai focar mais na fluidez, na velocidade. Então, vamos colocar isso em prática. Como que nós fazemos isso? Primeiramente, eu vou só copiar esse trechinho aqui, para a gente já aproveitar que ele já está codado aqui. Vamos acessar o nosso projeto. Vou lá em Crew. Novamente, se você quer aprender a fazer isso do zero, eu ensino no vídeo que vai estar na descrição aí. Então, aqui temos a nossa Crew. Já vamos fazer o seguinte, eu vou colocar uma vírgula, vou dar um Enter, e aqui eu vou escrever Memory e vou colocar True. Então, Memory True significa que ele vai se lembrar de tudo que ele está fazendo. Por default, ou seja, se eu não fizer mais nada, ele já vai automaticamente usar essa informação aqui. Eu vou ter só que fechar, que eu não copiei o lance total. Deixa eu só fechar esse camarada aqui e vou fechar esse aqui. Beleza? My real só. Então, por default, ele já usa esse dash embedding 3 traço small, tá? Porém, vamos dizer que você queira usar um modelo que é mais conceitual. Você vai só trocar aqui para large. E salvando, né, ao fazer isso, o seu projeto agora já tem a incrível capacidade de se lembrar e aprender com as execuções, tá? É o que a gente chama de machine learning. Então, eu espero que tenham gostado. O intuito desses vídeos que eu vou gravar de agora em diante vai ser mais breve, focado em algumas etapas, execuções específicas, e aí também para caso você já tenha visto esse vídeo com mais denso, conteúdo mais denso, que você não precisa ficar revendo vídeos grandes que você já aprendeu anteriormente. Então aqui o foco é ser mais rápido e eficiente aí no conteúdo. Escreva nos comentários se você gostou, né, desse novo formato. Qualquer dúvida, estou à disposição. Fique com Deus. E não esqueça, se você quiser aprender de verdade a usar os conceitos e tudo mais sobre, enfim, tudo que envolve IA, porque lá no Mastermind a gente fala de tudo, literalmente tudo que envolve IA aplicada a negócios, marketing digital. São esses dois focos, né, que a gente tem lá. E se você quiser realmente aprender tudo isso no detalhe, de forma do básico até o avançado, eu recomendo que você entre no Mastermind IA. O ticket é um pouco mais alto, porém, tenha certeza que vale a pena, tá? E isso eu não estou falando por mim, eu falo pelas próprias pessoas que entram e já estão criando negócios de valores extremamente altos. Tem o último lá que a gente viu, projeto de 250 mil, que um rapaz lá foi convidado por causa desse conteúdo de IA que ele sabe desenvolver, beleza? E eu vou deixar o link também no Mastermind para você ter mais noção do conteúdo que a gente fala lá. E tenho certeza que vai ser muito proveitoso para você que quer expandir o seu conhecimento para usar as IAs. Então, estou à disposição. Fica com Deus e até o próximo vídeo.